programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo a amizade, a audiência dos nossos amigos e pedindo ao Pai que os abençoe em seus lares e em suas atividades. Nosso querido companheiro Joel Vaz, com a nossa agendinha do bem, por favor, suas saudações também aos nossos companheiros. Paz, luz, amor nos corações, e Jesus não nos faltará. Muito bom. Meus irmãos, neste sábado nós não vamos ter atividade no Instituto Cultura Espírita. Dia 29 é a véspera do nosso grande seminário, que será no dia 30, no domingo. E, na verdade, nós todos que trabalhamos no Instituto vamos estar profundamente envolvidos com arrumação, preparação, essas coisas. Então nós não vamos ter as nossas atividades regulares do nosso Instituto, a não ser aquelas da parte da manhã, com o nosso Silvio Cruz Portugal, a Mediunidade, a Doutrina Espírita, e o Altamiro Rocha com o Esperanto Básico 1 ou 2. Na parte da tarde nós não teremos atividades, porque estaremos todos mergulhados na preparação do seminário que nós queremos aqui recomendar. O Marcelo Nazaré, Dr. Marcelo, médico, homeopata, grande terapeuta, ele é espírita, né, militante, vai nos apresentar neste domingo, dia 30, das 9 da manhã às 5 da tarde, um seminário gigante, da emoção à lesão, gigante em todos os sentidos, não só no tamanho, né, mas também no conteúdo, da emoção à lesão. O Marcelo é médico, né, como dissemos, especialista no tratamento de pessoas, né, tratamento das questões emocionais. Ele é homeopata voltado para essas questões, terapeuta. E ele vai estudar, ele tem profundos conhecimentos espíritas, tem uma formação espírita feita aqui no Rio de Janeiro. Nós, inclusive, o conhecemos desde jovem, desde criança. Enfim, depois ele formou-se em medicina e criou uma grande clínica consagrada lá no interior de São Paulo. De vez em quando ele pode vir aqui ao Rio, e dessa vez ele acertou conosco esse seminário, dia 30 de junho, das 9 às 17 horas. Também faremos durante o seminário o lançamento do livro Caridade, que é, na verdade, o grande antídoto para que a sua emoção não se transforme numa lesão, né? Então, o livro Caridade é baseado numa mensagem que Chico Xavier recebeu de Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo não costuma dar muitas mensagens, não, mas deu essa há vários anos através do nosso Chico Xavier. E o Ayrton Xavier, que é um trabalhador grande do nosso instituto, um trabalhador da doutrina, e que dirige o Centro Espírita Fabiano de Cristo, ali no Meia, ali em Vila Isabel. O Ayrton escreveu um texto que, no fim, virou um livro sobre a mensagem. É lindo, é maravilhoso, é poético, é romântico, mas é também de profundíssima responsabilidade. Então, as pessoas que se inscreverem para esse nosso seminário vão ter o seminário, como disse, gigante, do nosso Marcelo Nazaré, de alto nível, de altíssima qualidade, né? Vão receber o livro Caridade, com o lançamento, inclusive com autógrafo, que o nosso Ayrton estará presente. Vão ter um almoço de qualidade, muito bem feito, né, com muito carinho, com muito amor, na cozinha lá do Abrigo Teresa de Jesus, né? Usando, inclusive, a boa vontade daqueles queridos companheiros. E podendo usar estacionamento, tudo isso vai ter uma despesa. Então nós estamos cobrando R$30 dos participantes com direito a tudo isso. Achamos que é um preço razoável, que não vai trazer lucro, mas pelo menos fará face às despesas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone do Instituto, os dois telefones, 2224-1060 e 2224-0736. Podem chegar também inscrições através de 2 e-mails que o Instituto tem: culturaespírita@oi.com.br
e Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. As inscrições estão prestes a se encerrar, porque nós temos limitações de espaço. Também não queremos ter lá dentro uma multidão, que não é o caso. Nós queremos que o seminário seja eficiente, no sentido de trazer realmente muito conhecimento, e eficaz, no sentido de alcançar resultado para as pessoas, né? Que as pessoas que cheguem lá possam aprender muito, possam até se recuperar de alguns problemas que por acaso tenham, e poderão ser, quem sabe, até amparados, apoiados, tratados pelo mundo espiritual, e numa vibração muito positiva que nós pretendemos que envolva todos os participantes desse seminário. Portanto, há limitações. Nós já estamos chegando ao final desse limite. Portanto, se você estiver interessado, telefone, se inscreva, porque realmente logo logo a sala estará completa e nós não teremos mais ninguém. Então, esse mês nosso de junho termina assim, né, com essa atividade que acho que realmente é extraordinária, esse seminário do Dr. Marcelo Nazaré. O nosso Joel Vaz tem a sua agendinha do bem, né? A gente fala agendinha com carinho, né? Não estamos diminuindo a agenda. Mas com muito carinho, né? Agenda do bem. Você fala com esse carinho como eu falo do livrinho, Minutos de Sabedoria, livrinho, isso do Pastorino, que é um livrão de conteúdo, né? Exatamente. Mas eu não me canso, meus irmãos queridos, de falar sobre o Divaldo. Um homem com mais de 80 anos, depois desse roteiro enorme pela Europa, foi até Helsinki, lá na Finlândia. Ele volta para o Brasil e vai direto para Araçatuba abrir, no interior de São Paulo, um congresso na semana, a Dama da Caridade, que é um trabalho muito bonito. Ele faz a palestra justamente abordando esta benfeitora do interior de São Paulo, que comemora 130 anos de trabalho. Ela chama-se Dona Benedita Fernandes, já desencarnada naturalmente. Claro. Então, é excepcionalíssima. Eu a conheci pessoalmente. Fantástico, é um privilégio, é um abençoado. E eu tenho aqui um convite muito especial, muito interessante, porque linka com essa história de cima. A Federação Espírita do Paraguai, FEParaguai, está convidando para que participemos todos do 2º Congresso Espírita Sul-Americano, que vai acontecer em Assunção, no Paraguai, nos dias 13, 14 e 15 de setembro. O tema do Congresso é o Evangelho na construção do homem de bem. Quem é que faz a abertura? Divaldo Franco, certamente. E depois, no outro dia? Divaldo Franco. Olha, vai ser um evento muito bonito, uma viagem aprazível, muito confortável. O centro de atividades do Congresso é no Hotel Excelsior, que é bem no centro de Assunção, um hotel de categoria, e que os custos são muito baratos, mais adiante eu vou dar mais detalhes sobre como participar, informações melhores, quem são os contatos que possam nos ajudar a participar desse congresso. Muito bom. Bem, eu quero falar sobre o médium psicógrafo João Alberto de São Paulo. Ele também está nos convidando para o lançamento da 2ª edição do livro revisado, acrescentado, parece que tem uma capa diferente também, Um Amor Diferente. Foi editado pelo Augusto César Vanucci e está sendo apresentado agora na sua 2ª edição, com também uma nova arte, como eu falei. E já está quase no prelo o novo livro, também editado pelo Augusto César Vanucci, que abordando e fechando o ciclo de estudos da sexualidade. Os livros são editados pela editora Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, como todos sabemos.
Aproveitando de falar no Vanucci, convido a todos para que hoje, quarta-feira, e todas as quartas-feiras, às 19 horas, participem do Encontro Espírita Augusto César Vanucci, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Entrada franca, e todos são muito bem-vindos, porque estamos lá de braços abertos. De fato, me parece que é o Augusto que está lá todas as quartas-feiras. Que beleza, né? Maravilhoso, maravilhoso. É uma maravilha ter um espaço desse na zona sul do Rio de Janeiro, era nobre, né? Muito nobríssimo, nobre, né? Um shopping de alto luxo, não é? Um espaço disponível para o movimento espírita, isso é uma bênção. E que provavelmente a gente vai conseguir expandir essas atividades ao longo do dia inteiro, né? Deus quiser. O Centro Espírita Cristófilos, na rua Martins Ferreira, número 57, também nos convida para suas reuniões de segundas e quartas-feiras, às 20 horas. Fica ali em Botafogo. Aliás, Botafogo também é aquinhoado com uma porção de casas espíritas. Ali também, não é, César? Muito bom. Ali também, então, nós temos o Centro Espírita São Francisco de Assis, a Instituição Espírita Emmanuel, o Obreiros, a Tenda dos Irmãos do Oriente, na Rua da Matriz. Com isso eu encerro. Padre Pio também. Padre Pio também, ali pertinho. Isso aí. Maravilhoso, maravilhoso, realmente, maravilhoso. Graças a Deus, no nosso Rio de Janeiro, o movimento espírita é muito forte. Muito forte. Por causa de alto nível, de alta qualidade. De alta qualidade. E que me empolga, César, é que a quantidade de pessoas que têm chegado às casas espíritas, querendo aprender, não só pelo caminho da dor, mas pela curiosidade de ver a beleza dessa doutrina. Quando você fala no Cristóforos, me lembra aqui do nosso muito querido Coronel Gotardo, grande benfeitor, desencarnado há pouco tempo, e que foi presidente muitas vezes do Cristóforos, e deu àquele centro espírita uma conotação de trabalho de altíssimo nível, grande seriedade, grande respeito à doutrina. Aqui nossas homenagens ao nosso querido companheiro. Querido companheiro, que é uma figura ímpar. Ímpar. Vamos então fazer o nosso intervalo, daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB. Olá, meus amigos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, e como sempre, utilizando a boa vontade do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que ele fica do outro lado do vidro, ajustando o nosso trabalho para que ele tenha um mínimo de qualidade e possa chegar a todos vocês de maneira minimamente agradável. Nesse momento vamos responder as perguntas. Dessa vez veio também pela internet, de Marechal Hermes, nosso irmão Paulo Roberto Guimarães. Pergunta o seguinte, Assari: ouvindo um programa anterior sobre a imortalidade da alma, ocorreu-me então que, na verdade, a Terra funciona como uma espécie de escola de almas, é isso mesmo? É isso mesmo, Paulo. Se nós aqui estamos para resgatar os nossos erros, é através do aprendizado que conseguiremos esse objetivo. Nós somos todos aprendizes nessa divina escola. Emmanuel, em todos os seus escritos, ele nos fala assim: somos aprendizes, somos classificados como aprendizes, né? O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, era um educador por excelência. Era um pedagogo formado na mais importante escola europeia da sua época, né? A escola de Yverdun, na Suíça. E ele direcionou o Espiritismo
como um elemento de educação do homem, mostrando as bases cristãs como essência do processo transformador do ser humano. Já se disse que a educação não é a melhor maneira de aperfeiçoar uma pessoa, ela é a única. É verdade. Então, o Espiritismo está perfeitamente enquadrado nisso e o nosso planeta na ideia da escola. Agora, graças à elaboração dos princípios que norteiam o entendimento da reencarnação, o nosso codificador didaticamente exprimiu aquilo que focaliza a educação das almas em nosso planeta. Sim, meu amigo, a Terra é a nossa morada de regeneração. É a escola por excelência, onde iniciamos como alunos rebeldes e terminamos como companheiros solidários com a dor do nosso próximo. Aqui nós expiamos as nossas faltas e, diante do aprendizado que a expiação traz, iniciamos a fase em que precisamos provar aquilo que duramente aprendemos. Não é assim que acontece nas escolas? Então, primeiro aprendemos a lição e depois fazemos uma prova para mostrar se aprendemos ou não as lições recebidas. Então, o que nós podemos verificar com relação a essa questão do aprendizado é que nas casas espíritas cada vez mais vão se acercando pessoas que não estão indo lá pela dor. Estão indo lá exatamente pelo interesse, pelo uso da inteligência, da percepção. Por exemplo, o nosso programa aqui, quantos estão nos ouvindo sem que necessariamente sejam adeptos da religião espírita, mas sejam simpatizantes? Muito bem. Na medida em que eles ouvem, na medida que é permitido a eles elaborar o raciocínio, eles então vão cada vez mais sentindo a necessidade de entenderem melhor a doutrina e de procurar uma diretriz. Então, esse aprendizado também já é válido nessa nossa época de transição. Também é interessante essa percepção de escola, né? E uma escola tem vários níveis, né? Há pessoas que estão nas primeiras séries e há pessoas que estão nas séries. A Terra é assim mesmo. Nós temos espíritos muito adiantados, aqui encarnados, e temos espíritos que estão não tão adiantados. Daí acontece muitas vezes esse entrechoque de compreensão, de entendimento, mas é uma escola e tudo que acontece aqui, na visão espírita, tem um caráter educativo. Isso vai nos levar, inclusive, à segunda questão que o nosso irmão, o Paulo Roberto, colocou. Sendo uma escola de almas, pode ocorrer que muitos alunos sejam relapsos e não consigam aprender as lições. E aí o que acontece? Vem o castigo. O Paulo, nesse caso em que você está colocando a sua pergunta, eles vão ter a companhia da dor. Agora, não como um castigo, como você está dizendo, mas é como o ajuste necessário que a lei divina estabelece para que venha a compreensão do erro. É a colheita de uma semeadura irresponsável. Todavia, os amigos espirituais, eles sempre incentivam para que não se desista nunca na luta contra as imperfeições. É só assim que alcançaremos a vitória sobre nós mesmos. Então não interprete como um castigo. Interprete sim como uma necessidade de reajuste. Quando você erra, você não tem que consertar o erro na vida, no trabalho, em todas as coisas? Então. Agora, a reprovação na escola, como você colocou, obriga o aluno a repetir no ano seguinte. Não é assim que acontece na escola, na universidade, onde você estiver. Agora, da mesma forma, a reprovação na vida obriga o espírito a repetir a mesma vida até que uma nova consciência traga a oportunidade de uma nova experiência, de uma nova vivência. A evolução humana ela é um processo de erros e acertos. E as reencarnações é que vão ajustando isso de tal forma que os acertos vão superando os erros até que esses desapareçam dentro do estágio evolutivo de um orbe de expiações e provas.
Só para reforçar um conceito, você pergunta se vem o castigo. Procure, como eu já disse antes, não pensar em punição e em castigo. Quando o espírito falha, é o que vem a oportunidade da regeneração. É o recomeço para que, a partir das lições recebidas, seja elaborada uma nova programação espiritual que viabilize a correção do rumo até Deus. O Pai não castiga. Ele tem leis perfeitas que assistem a todos nós nas infinitas possibilidades de crescimento. Isso é muito importante porque as religiões, tradicionalmente, se estruturaram a partir do medo de Deus. Deus castiga, né? Não faz isso não, que Deus castiga. Tanto é que muitas pessoas, quando tem alguma coisa acontecendo de desagradável na vida, dizem assim, que mal eu fiz a Deus. Pois é, como se fosse possível alguém fazer mal a Deus, né? Agora, o que acontece é que Deus não castiga, usa o tempo, nesse caráter educativo. Você vai nascer e renascer, tendo oportunidade de fazer sua aprendizagem e tendo oportunidade de reparar os erros cometidos, né, resgatando-os, ajustando a sua caminhada na direção do bem. Nós não fomos criados para o castigo, nós não fomos criados para o erro, não fomos criados para o sofrimento, nós fomos criados para a luz, para o bem, para a paz, para a felicidade. Agora, são conquistas. Aliás, só tem valor se for conquista. Se for dado, você não valoriza as coisas. Então você tem que conquistar a sua paz, tem que conquistar o seu bem, tem que conquistar a sua luz. Deus provê, dá todas as oportunidades durante o tempo que for necessário. Ele é eterno, né? Então o tempo para ele não passa. Agora, ele usa o tempo a nosso favor, para que você possa passar por atividades semelhantes, cada vez melhor, cada vez se desenvolvendo mais, né? Isso é muito importante, porque é uma característica do espiritismo. Enquanto as religiões se estruturaram a partir do medo de Deus, que Deus castiga, para nós Deus não castiga, não tem que ter medo de Deus. Deus é amor, e é amor na sua integralidade. Agora, esse amor pode muitas vezes nos colocar em condições de a gente refletir e refazer os erros que cometemos anteriormente. Mas faremos isso tantas vezes quanto seja necessário, até que a gente incorpore aquele bem indispensável para que nós sejamos um dia espíritos de luz, né? Muito bem. E finalmente o nosso companheiro faz uma outra pergunta. Eu não sei como vocês vão responder as minhas perguntas anteriores, mas suponhamos que um aluno desista de estudar. Ele deve ser o suicídio, né? Não queira mais frequentar a escola. Como é que fica a sua situação? Ele tem esse direito, né? De não querer mais ficar na escola, né? Veja bem, Paulo. Nas leis evolutivas, essa situação que você diz, ela simplesmente não existe. Eu vou explicar o que quer dizer isso. Quando o estudante na Terra, por vários motivos, não quiser mais estudar e preferir seguir outros rumos, nada vai obrigá-lo a voltar à escola, a não ser o arrependimento pela oportunidade perdida e a obstrução voluntária para situações melhores na vida. O livre-arbítrio é a sábia condição que Deus nos coloca à frente, mas é uma escolha, mas acontece que por isso uma escolha equivocada como essa de fugir da escola não pode se eternizar. Ela há de chegar o dia e a hora em que a espiritualidade superior se veja obrigada a intervir e provocar situações muitas vezes dolorosas que forcem o mau aluno a rever suas decisões. Isso não deve ser confundido como uma intervenção para romper uma escolha feita. Não é isso. O livre-arbítrio ele é sempre respeitado. Jesus mesmo nos ensinou isso em muitas oportunidades. A má escolha, ela continua prevalecendo. Porém, a espiritualidade precisa agir para mostrar o erro na decisão que foi tomada e esperar que o aluno o reconheça e reforme as suas decisões. É muito importante que você tenha em mente que os agentes da lei divina não podem ficar em atitude passiva diante do erro sistemático. Se assim fosse,
a justiça de Deus seria contraditória e, portanto, não seria justiça. Não? Isso quer dizer que nós temos limitações no nosso livre-arbítrio. Temos. Quer dizer, nós podemos atrapalhar a nossa evolução até um certo ponto. Chega um determinado momento que aquilo é uma imposição, para que a gente não fique estagnado no erro eternamente. Uma imposição auxiliadora, né? É verdade. Sempre o caráter é educativo. Sempre o caráter de evolução. Muito bem, meus irmãos. Vamos então ao nosso intervalo. Logo, logo estará aqui conosco o nosso querido Geraldo, com a sua... Assim como nós temos a agenda do bem, nós temos a internet do bem. Geraldo estará aqui. Coisa boa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEL. Meus amigos, filhos é o tema de nossa mensagem de hoje. Esses seres que chegam aos nossos braços por misericórdia divina, frágeis e graciosos, que enchem a nossa vida de alegria e passam a ser a razão de nossa existência. Por eles não medimos sacrifícios. A tudo renunciamos. Horas de sono e de lazer, projetos e sonhos, tudo passa a ocupar plano secundário em presença do bem-estar de nossos filhos. Porém, os filhos crescem e nem sempre reconhecem o sacrifício e a renúncia que os pais fizeram em proveito deles. Vejamos o que a esse respeito nos diz a mensagem de hoje, cujo autor é desconhecido. Filhos são como navios. Ao olhar o navio no porto, imaginamos que ele esteja em seu lugar mais seguro, protegido por uma forte âncora. Mal sabemos que ali ele está em preparação, abastecimento e provisão para se lançar ao mar, ao destino para o qual foi criado, indo ao encontro das próprias aventuras e riscos. Dependendo do que a força da natureza lhe reserva, poderá ter que desviar da rota, traçar outros caminhos ou procurar outros portos. Certamente retornará fortalecido pelo aprendizado adquirido, mais enriquecido pelas diferentes culturas percorridas. E no porto haverá muita gente feliz à sua espera. Assim são os filhos. Eles têm nos pais o seu porto seguro até que se tornem independentes. Por mais segurança, sentimentos de preservação e de manutenção que possam sentir junto aos seus pais, eles nasceram para singrar os mares da vida, correr seus próprios riscos e viver suas próprias aventuras. É certo que levarão consigo os exemplos recebidos dos pais, tudo o que tenham aprendido no lar e os conhecimentos adquiridos na escola, mas a principal provisão, além das materiais, estará no interior de cada um: a capacidade de ser feliz. Sabemos, no entanto, que não existe felicidade pronta, algo que se guarda em lugar oculto para ser doada, transmitida a alguém. O lugar mais seguro em que o navio pode estar é o porto, mas ele não foi feito para permanecer ali. Os pais também pensam que são o porto seguro dos filhos, mas não podem esquecer que seu dever é prepará-los para navegar mar adentro e encontrar o seu próprio lugar, onde se sintam seguros, certos de que, em época futura, deverão ser o porto seguro para outros seres. Ninguém pode traçar o destino dos filhos,
mas todos os pais devem estar conscientes de que seus filhos devem levar na bagagem os valores herdados, tais como humildade, humanidade, honestidade, disciplina, gratidão, solidariedade, generosidade e outros, que só a boa educação pode produzir. Filhos nascem dos pais, mas devem se tornar cidadãos do mundo. Os pais podem querer o sorriso dos filhos, mas não podem sorrir por eles. Podem desejar e contribuir para a felicidade dos filhos, mas não podem ser felizes por eles. A felicidade consiste em ter um ideal a buscar e ter a certeza de que está seguindo com passos firmes no caminho dessa busca. Os pais não devem seguir os passos dos filhos, e os filhos não devem descansar sobre o que os pais conquistaram. Devem prosseguir do ponto onde os pais hajam chegado. Devem partir do seu porto e, como os navios, devem seguir em busca das próprias conquistas e aventuras. Mas, para isso, precisam ser preparados e amados, na certeza de que quem ama, educa, e educar é orientar na direção do bem. Meus amigos, gratos pela gentil audiência, aqui nos despedimos, desejando a todos uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade e muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.